Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho, dia histórico para o Brasil. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Primeiro eu quero cumprir aquela promessa que eu fiz ontem de fazer uma comparação de alguns indicadores da economia do final de 2022 para a economia agora no final de junho de 2023, 6 meses depois. Não estão todos os indicadores aqui que eu anotei de 2022, porque alguns eu não tenho, por exemplo, nesse momento, até tem como procurar, mas eu não procurei. Quanto é que está a dívida pública, qual é o superávit, essas coisas eu não peguei. Mas aqueles assim que a gente ouve falar mais diariamente, estão todos aqui. Então vamos lá. A gasolina comum no final de 2022 estava em 5,10. Isso assim, posto aqui no Rio de Janeiro, tá? Posto aqui no Rio. Hoje eu vi no posto aqui na esquina da minha casa a 5,15. Então tá mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que Bolsonaro aqui tinha tirado todos os impostos federais e atropelado o ICMS dos estados sobre a gasolina para fazer aquela politicagem barata de tentar ganhar votos, né? Então o Lula recuperou isso tudo, tem imposto federal, tem o ICMS voltou e ainda assim a gasolina está 5,15 no posto da minha esquina aqui. E hoje a Petrobras baixou mais. Amanhã tem mais uma queda na gasolina. Então, vamos dizer assim, está igual. Só que lembrando que isso é no Rio de Janeiro. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu viajei em maio, eu cheguei a pagar R$ 4,65 no Rio Grande do Sul. Então tem estados mais baratos e tem estados mais caros também. Acre é mais caro, Brasília é mais caro com certeza. Vamos lá. O Ibovespa, a Bolsa de Valores do Brasil, fechou em 2022 a 109.735 pontos. Hoje ela fechou em 118 mil pontos. Lembrando que ela vinha em alta e ela caiu quando o Banco Central manteve os juros, que foi quarta-feira, ela despencou por isso, e hoje ela vinha subindo o dia inteiro, subindo, e depois dessa história de Bolsonaro, inelegível e tal, não sei o que lá, ela caiu. Eu não sei, não li nada, se foi esse o motivo, mas eu achei muita coincidência. Ela estava subindo até 2 horas da tarde, ela estava subindo. E acabou que depois, na parte da tarde, com o resultado, pode ser só coincidência ou não, mas enfim, de qualquer maneira, está maior do que estava, significa dizer que a Bolsa, aliás, a Bolsa no mês de junho teve um ótimo desempenho. O dólar era 5,28 em dezembro de 22 e hoje fechou 4,78, 10% mais baixo, né? 50 centavos a diferença, 50 centavos de 5,28, uns 10% de diferença. A inflação fechou 2022 com 5,79 e agora o acumulado de 12 meses, claro que não é este o número que vai fechar a inflação no ano, mas o acumulado de 12 meses, nesse momento, como eu falei ontem ou anteontem, 3,40%. O desemprego fechou 2022 com 9,3%. Hoje saiu o índice de desemprego de maio, é o menor para o mês de maio desde 2015, 8,3%. E o PIB fechou 2022 em 2,9%. Neste momento está em 3,4%, mas a previsão é que ele não vai sustentar isso até o fim do ano. A previsão é 2,4%, 2,5%, ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Enfim, em 6 meses já temos vários avanços na economia e outras coisas, quando retrocesso não teve nenhum. É isso que eu quero dizer. Retrocesso não teve nenhum. Ou tem avanço ou está mais ou menos igual ao que estava. Um executivo do BTG Pactual, banco aí famosérrimo e tal, não sei o que lá, diz que, inclusive, dizem, né, não sei se é verdade, mas parece que um dos fundadores dele foi o Paulo Guedes, mas dizem que o Paulo Guedes hoje não tem mais nada a ver com eles. Mas enfim, o importante não é isso, o importante é que é um banco do sistema financeiro brasileiro e que tinha aquela, né,
na eleição aquelas opiniões sobre o Lula, PT e tal, não sei o que, não sei o que lá, e esse cara disse que o Haddad é um bastião de credibilidade. Nossa, os caras também. Haddad, grande Haddad. Gente, e aí vamos lá, terminou o julgamento do TSE, como previsto, foi 5-2, foi a vitória da democracia, da Constituição, da lei e da decência na presidência da República. Bolsonaro fica inelegível por 8 anos, e tem uma curiosidade, porque é 8 anos a partir da eleição de 2022. Então, aí tem uma dúvida que eles ainda vão decidir, não sei como, mas vão, se vale a partir do primeiro turno, que foi dia 3 de outubro, ou se vale a partir do segundo turno, que foi 30 de outubro. Se for a partir do primeiro turno, 3 de outubro, em 2026, não, 2030, parece que a previsão é que seja dia 6 de outubro. Então, por 3 dias, ele teria condições de participar da eleição de 2030, que é uma pena, né? Porque assim, o cara tinha que ficar 8 anos, tem um sentido dele ficar 2 eleições presidenciais fora, né? E aí pode ser que ele não fique fora da de 2030, né? Se quiser, obviamente. Por outro lado, se for contado a partir de 30 de outubro, que me parece mais lógico, o cara participou até 30 de outubro. Boa parte das coisas que ele fez foi entre o primeiro e o segundo turno. Então, para mim, nada mais justo que contasse a partir do dia 30 de outubro, que daria 30 de outubro de 2030, e aí ele não poderia participar em 6 de outubro. Deu para entender? É meio confuso, mas eu acho que deu para entender. Ele tem direito a recorrer ao S. Nossa, tá brava. Desculpem. Ele tem direito a recorrer ao STF, mas, gente, não tem. Eu afirmo que a imprensa está com medo de afirmar isso. Eu não tenho medo, não. Ele não tem a menor chance de ganhar esse recurso. Não tem a menor chance. O STF vai ser o tradicional Nunes Marques e André Mendonça votando com ele, os outros 8 votando contra ele. Provavelmente que o Zanin assume em setembro, 4 de setembro, se eu não me engano, e como vai ter recesso e tal, provavelmente esse recurso só vai ser julgado depois do Zanin entrar. Nada impede que ele julgue esse caso, porque isso não tem nada a ver com os processos que ele lidava defendendo o Lula. Então, isso é outro assunto. Então, ele vai julgar. Então, provavelmente vai ser 9-2. Pode ser que um Fux e um Toffoli, que às vezes ficam ali, como dizia Brizola, coxeando alambrado, que aliás no outro dia me perguntaram, uma amiga me perguntou, o que é exatamente coxeando alambrado? É quando a vaca, o bezerro, o boi fica passando perto da cerca da fazenda, querendo pular para o lado de lá. É isso. Então, o Toffoli e o Fux são bem assim, ficam coxeando alambrado, doidinho para pular para o lado de lá. Mas não tem feito. A verdade é que eles não têm feito isso, né? Então, provavelmente será 9-2, ele não vai, vai ficar... e outra coisa, é uma bobagem esse negócio que estão dizendo, que lá já entrou um tal de Sanderson, do PL de Goiás, se não me engano, ou do Pará, de Goiás, eu acho, que entrou com um pedido de anistia, então, esquece. Imagina se cada julgamento do TSE é contra políticos, que basicamente é contra políticos, o julgamento do TSE são basicamente contra políticos. Se cada julgamento o Congresso puder anistiar, acabou o TSE, né? Não rola. É inconstitucional, o STF derruba em 2 tempos. Não se preocupem com isso. Bolsonaro está inelegível. Só falta saber se pode concorrer em 2030 ou não. Tomara que não possa. E não é por medo dele, não. Não é por medo dele, não. É porque, assim,
O Brasil precisa efetivamente, eu venho falando isso aqui sempre, né, quando falo da questão dos militares, e cito o exemplo de países aqui da América do Sul que tem conduta exemplar quanto a isso. O Brasil precisa fazer esses acertos de contas, gente. Não é possível que quem atente contra a democracia, e tem muito mais coisa por aí, tá? E o Bolsonaro provavelmente vai ser muito, muito, muito julgado, né? Vai responder a vários processos na esfera criminal. O problema é que nessa esfera demora mais tempo, os processos são mais demorados, e eu francamente não acredito que ele seja preso, mas ele vai passar muito sufoco. E vamos falar disso aqui agora, pela reação que já tiveram hoje ele e os bolsonaristas. Ele se aproxima cada vez mais de perder muitos processos na esfera criminal. Foi 5-2, eu já falei, só o Raul Araújo e o Nunes Marques inocentaram ele, absolveram, não inocentaram, absolveram ele. E hoje, muito curioso, o Raul Araújo hoje sequer foi ao tribunal, disse que tinha que viajar para a terra dele, que eu não sei onde é, e que ia ficar acompanhando pela internet. Eu acho uma vergonha, uma atitude de um ministro, já votou e aí sabe que vai perder, nem foi lá. É uma vergonha, mas enfim. A reação, falando disso, a reação dos bolsonaristas e do Bolsonaro só facilitam mais derrotas no futuro. São péssimas. Procurem na internet, no Google. Mourão é ridículo, Zambelli é ridícula, Nicolas Ferreira ridículo, Valdemar Costa Neto ridículo, os filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, oh meu Deus, tem mais um que foi bem assim, evidente, assim, a bobagem que fica falando, enfim. E assim, eu não escrevi todos, porque são tão bobocas, tão babacas. Eu peguei só o da Michelle, só a Michelle. Aqui, ó. A Michelle escreveu nas redes sociais, aspas, estou às ordens, meu capitão, fecha aspas. É isso aqui retrata. Mas vários outros falando que foi uma injustiça, que é uma ditadura, que o Brasil tem que reagir, que fora TSE e tal. Isso só... o pessoal está anotando, eles pensam que não. Esses ministros estão anotando isso tudo. Lá na frente vão pegar eles. E a Natuza Neri fez ontem no jornal da Globo, lá da Globo News, teve uma definição muito interessante, uma conclusão muito interessante. Aliás, foi hoje isso, não foi ontem não. Ela disse que o Bolsonaro só chegou onde chegou e, inclusive, só foi tornado inelegível porque durante seu mandato, todos os crimes por ele cometidos foram acobertados pelo Lira, presidente da Câmara, que não abriu nenhum dos 100 e tantos processos de impeachment que entraram lá na Câmara, e pelo Augusto Aras, procurador-geral da República, que acobertou vergonhosamente diversos crimes evidentes. Então, o que ela diz é o seguinte: além de, enfim, ele poderia ter sido até cassado, né, impeachmentado, mas além disso, mesmo que não chegasse a tanto, só ter que se confrontar com reação firme da Câmara e firme da PGR faria, ou não, claro, com Bolsonaro tudo é possível, faria ele recuar e ele teria terminado o mandato dele e de repente perderia a eleição, obviamente, mas poderia até não se tornar inelegível, porque, entenderam? Cometeu um crime, mas aí depois recuou e não cometeu diversos outros. Então, assim, eu achei bem interessante essa abordagem, porque de repente o Bolsonaro, se tivesse tido um outro comportamento, poderia estar fora do governo, obviamente, porque perderia a eleição, mas poderia, enfim, se candidatar de novo mais para frente e tal. E agora vai amargar esses 8 anos e tomara de novo que seja... não permita até 2030. Tem que correr, que a bateria está acabando. A Suprema Corte dos Estados Unidos
continua na sua guinada retrógrada. Ela liberou que as empresas podem discriminar LGBTs, ou seja, um casal de LGBT chega no hotel, o hotel pode recusar, um restaurante pode expulsar. Isso é os Estados Unidos. E cancelou um programa do Biden que anistiava a dívida de 43 milhões de estudantes. Dívida de estudantes nos Estados Unidos é das coisas mais absurdas que tem. Eles ficam comprometidos, às vezes até a velhice, pagando aquelas dívidas absurdas e tal, não sei o que lá. E sabe o que aconteceu hoje no Catar? Uma reunião secreta entre Estados Unidos e Venezuela para melhorar a relação diplomática e comercial entre eles. E sabe por que é secreta? Porque o Biden tem que, para os Estados Unidos e para o mundo, mostrar que não dá mole para a Venezuela. Mas, secretamente, vai lá conversar, porque é aquilo que eu digo sempre. Tem que conversar sim. O mundo é assim. Esse negócio de... é tudo papo furado. Gente, eu estou correndo muito que a bateria faltou 2%. Tchau, até logo. Até segunda-feira. Tchau, tchau.